Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite, o novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia. Ao meu lado hoje, os jornalistas Berta Macaron, Mardélio Couto e Marcelo da Fonseca. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou unanimidade para rejeitar o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação no processo que investiga a tentativa de golpe. Os ministros julgam no plenário virtual os chamados embargos de declaração, que queriam esclarecimentos sobre omissões, contradições e obscuridades nos votos. Além do relator, o ministro Alexandre de Moraes votaram pela rejeição Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Tá faltando um, porque são 5 em cada turma, mas lembrando que o ministro Luiz Fux, que fazia parte deste colegiado, mudou de turma, então passou para a segunda turma e por isso com 4 votos foi unanimidade. Era o esperado, Mardélio Couto? Boa noite para você. Vamos refazer o contato com o Mardélio? Deixa eu começar com você então, Berta. Era já o esperado? Boa noite. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, amigos da Itatiaia. Era o esperado porque a este momento do julgamento, os embargos, como você bem descreveu, Alan, eles servem para fazer algum esclarecimento, fazer discussões, identificar contradições, mas não se muda resultado a esta altura, certo? Então, portanto, também eventualmente alguma poderia ser discutida pena, né? As penas, mas o julgamento está encerrado e os embargos são este momento em que você pode pedir algum esclarecimento, mas não vai acontecer mudança, não é, do resultado do julgamento. E os réus têm ainda direito a um novo recurso do mesmo gênero antes de começarem a cumprir a pena. O Mardélio, que a Berta está apontando para a gente, ainda tem mais uma tentativa, né? Lembrando que esse julgamento virtual, mesmo que todos os ministros já tenham votado, vai até o dia 14, então até a sexta-feira da semana que vem. A defesa sustentou que Jair Bolsonaro, não foi o autor intelectual, nem citou crime nenhum, não tinha nenhuma prova que o ligasse ao punhal verde e amarelo, mas ao votar pela rejeição do recurso, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que ficou devidamente comprovado sim o papel de liderança e disse que era uma questão de inconformismo apenas com a decisão. Boa noite para você. Pois é, Alan Passos, boa noite, até para responder a sua pergunta inicial aí, para não deixar o colega sem a resposta. Eu acho que era o esperado, essa questão do embargo de declaração, a gente já tinha tratado disso aqui no Conversa, inclusive os mesmos colegas que estão compondo o debate de hoje. Essa questão dos embargos é só para tentar ali algum ponto explicar o que se chama de obscuridade, de omissão, não tinha caráter nenhum de reversão de pena ou de condenação, e foi isso que aconteceu. E agora esses recursos são legítimos, Alan, mas chama a atenção que a partir de agora esses recursos vão ser apresentados pela defesa, repito, são legítimos, mas não tem caráter de reverter o mérito da decisão. O que a gente vai acompanhar daqui para frente é uma tentativa várias vezes de um lado e de outro de tentar mexer, mas o mérito acho que não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Aprova essa questão dos embargos de declaração, são apenas tentativas ali da defesa, essa movimentação mais, digamos assim, mais protocolar do que para tentar reverter a decisão. Ô Marcelo, a primeira turma poderia ter um voto aí a favor de Bolsonaro e seus aliados se fosse do ministro Luiz Fux. Ele não está na turma mais, sobraram 4, enquanto o presidente Lula ainda não indica outro nome para o Supremo Tribunal Federal. Tem um a menos nessa turma, foi um 4-0 logo no primeiro dia de julgamento. Algo te surpreendeu nessa história? Boa noite. Boa noite, Alan, boa noite aos colegas do Conversa, boa noite aos ouvintes. Nada surpreendente, né? O que a gente já esperava, inclusive antes mesmo do início desse julgamento, a gente já sabia que na primeira turma do Supremo não teria nenhum tipo até o Fux talvez foi surpreendente a forma como foi o voto dele, mas a gente sabia que a maioria iria ter uma decisão, né, condenatória com o ex-presidente Bolsonaro e os principais aliados do ex-presidente.
E chamou atenção até essa votação tão rápida, né? A votação no plenário virtual que abriu hoje, em pouco mais de 7 horas, acho que 7 horas e alguns minutos, já estava concluída. Os ministros normalmente, muitos deixam para votar em cima da hora, no último dia. Eu acho que foi até uma forma de dar uma resposta para a defesa do ex-presidente, mostrar que não aceitariam nenhuma redução de pena, nenhum tipo de redução da dosimetria. Eu acho que foi um recado que a primeira turma deu. Acho que é normal, a gente já esperava, né? Essa fase realmente é mais protocolar, mas eu não posso deixar de lamentar aqui que o Supremo perdeu uma oportunidade, né, de, como instituição, tratar um caso da importância como esse, né, uma tentativa de golpe, da gravidade que esse caso tinha, de forma mais séria e de forma mais institucional, como tinha feito das outras vezes. Eu acho que é um julgamento que vai ser muito questionado no futuro e vai também, dependendo do resultado da eleição no ano que vem, é um julgamento que pode ser questionado e até revertido, né? Um julgamento que, dependendo do que a gente já vai ver na eleição do ano que vem, pode ser revertido, como já vimos outros julgamentos do Supremo terem reviravoltas muito importantes. Talvez, se fosse no plenário, o Supremo teria dado um recado mais decisivo, mais incisivo sobre a gravidade de uma tentativa de golpe. Deixa eu mudar de assunto aqui, pessoal. A Polícia Civil de Minas Gerais publicou hoje um edital do concurso público para 104 vagas imediatas destinada à carreira de técnico assistente para a especialidade de auxiliar de perícia. O cargo exige um certificado de conclusão de curso de ensino médio, então um cargo de nível médio, expedido por uma instituição de ensino reconhecida, por órgão competente, e a remuneração a partir de R$ 1.990,97. Roberta, o técnico assistente atua no apoio operacional às perícias da Polícia Civil. Entre as atribuições, preparar materiais, reagentes, soluções para exames laboratoriais, coletar materiais e dados para análises periciais, biológicas, auxiliar também no preparo de corpos e amostras. Essa parte mais dura ali do núcleo mais trabalhoso, de chão de fábrica, como a gente diz, da Polícia Civil, mas que é um trabalho muito importante para a investigação. Não sei se só eu, mas eu fiquei assustado com esses valores de salário, R$ 1.990, mesmo que seja para nível médio. Daqui a pouco a gente faz o contato de novo com a Berta. Vamos ouvir o Mardelli sobre essa história. Te assustou também esse valor, Mardelli? Eu fiquei impressionado, Alan Passo. Eu confesso que até li algumas vezes, falei, esse valor deve estar errado. É o sucateamento da Polícia Civil de Minas Gerais. Isso é denunciado frequentemente por sindicatos. A gente já ouviu vários sindicatos que representam os policiais, que reclamam de salários da Polícia Militar, dos agentes penais, de agentes que compõem a Polícia Civil, e essa é a prova, Alan Passo. Eu sei que é um salário digno, é mais do que um salário mínimo, que gira aí na casa dos R$ 1.500. A gente está se aproximando aí, mas não chega nem a R$ 2.000 você pagar um salário desse para um policial civil, para um servidor público com uma função tão importante. A gente sabe a pressão que um policial civil é submetido, seja lá qual seja o local que ele está ali, está escalado, a pressão que um policial civil sofre, inclusive corre risco de vida em várias esferas, né? E agora ganhar menos de R$ 2.000 é o que os sindicatos denunciam frequentemente aqui na Itatiaia, comprovado nesse edital. Pagar R$ 1.900 para um policial civil, para uma instituição com a representatividade da Polícia Civil, beira o inacreditável. Ô Marcelo, tudo bem que é um técnico assistente, ele vai atuar no apoio ali à perícia, vai ter um trabalho que envolve coleta, limpeza, né, de materiais, descarte, mas não me parece um valor muito baixo, não? E talvez esse valor baixo explica por que tantos crimes, o índice, né, de crimes não resolvidos em Minas Gerais é um índice muito alto. Acho que todas as polícias do Brasil são cobradas por isso, mas aqui em Minas também tem um índice muito alto. A perícia é uma atividade fundamental da Polícia Civil. É uma atividade, né, o policial que vai pedir esse assistente, né, esse apoio, ele precisa dessas informações para desvendar alguns crimes. Qualquer tipo de ação que o policial for investigar precisa de um trabalho muito bem feito, né, nessa área da perícia. Então, realmente, concordo com o Mardelli, mostra o descaso e a desvalorização do profissional da segurança pública como um todo. Acho que a gente até comentou
comentou outras semanas, né, Alain? O governador Romeu Zema tem uma dívida com os servidores da Força de Segurança. Eu acho que tanto a segurança quanto a educação precisam ser mais valorizadas para que essas carreiras se tornem mais atrativas. Ou então a gente vai ver a prestação de serviço no Estado realmente muito ruim. Não tem como exigir, né, que um concurso público com um valor tão baixo tenha uma procura muito grande. Provavelmente vão ser cargos que podem nem mesmo ser preenchidos, né? A gente pode ficar com 100 funcionários públicos para ocupar essas posições. Roberto, antes de trazer o tema aqui para vocês debaterem, alguns contatos e conversa daqui, pergunta de lá, eu ouvi de uma pessoa a seguinte resposta: pô, mas é nível médio, e aí se aumentar demais esse salário, ele praticamente se equipara de repente a outros policiais mesmo, militar ou civil, já ingressando na carreira militar. Aí talvez esteja o problema também que o salário desses profissionais, dos policiais mesmo, também está muito baixo, não? Sem dúvida alguma, existe um sucateamento nas estruturas da Polícia Civil que são sistematicamente denunciados pelos sindicatos. Não é? E não há dúvida alguma que o processo de investigação fica prejudicado quando você não tem uma polícia bem estruturada e bem preparada e bem remunerada, obviamente, porque não há como, essa é uma função de extrema responsabilidade e que vai determinar, pela descrição de que você nos conta, que são as funções desse cargo, vai respaldar provas, não é, que vão ser apresentadas para os inquéritos. Portanto, talvez eu não tenho aqui toda a lista dos salários da Polícia Civil, mas mesmo para sendo nível médio, me parece um valor baixo. Marcelo, deixa eu Fala, Marcelo. Só me permite, só um ponto aqui, a gente toca num ponto aqui que para chamar atenção. É o seguinte, com esse salário de R$ 1.900, onde que esse policial vai morar? Ele vai ter que morar em situação de quase de vulnerabilidade. O aluguel em Belo Horizonte é muito caro. Pesquisa recente saiu agora apontando que é um dos aluguéis mais caros do país. Onde que esse profissional vai morar ganhando R$ 1.900 para pagar aluguel, para pagar a luz, para pagar a água, para pagar todo o serviço? Se ele tiver filho, se ele tiver uma esposa, mesmo que some a renda ali com a esposa, olha o tanto de gasto que esse profissional tem, e ele vai morar em situação de vulnerabilidade, em locais de risco, e vai morar próximo, talvez, do tráfico de drogas. E aí é o ponto que eu queria tocar, que bandido não separa a qualificação de policial, não. Para bandido, policial é policial. Então, se o policial tá morando próximo do local de tráfico de drogas, por exemplo, chega alguém e fala, tá sabendo que mora um policial ali? Ele não tá querendo saber se ele ganha 1.900, 5.000, ele tá correndo risco de vida. Pagar esse salário para um policial é colocar ele em exposição, é um risco tremendo, é um descaso do Estado com um profissional dessa importância na nossa sociedade. E vamos lembrar que esse valor, Mardelli, é valor bruto, né? Porque ainda aí há os descontos, né, de previdência e tudo mais. Mesmo que tenha depois ali outros benefícios, bem lembrado, esse é o valor bruto inicial ali. O acordo para o reassentamento de cerca de 2.000 famílias que vivem às margens da BR-381 foi assinado há pouco aqui em Belo Horizonte. Anos de incertezas, esse acordo, Marcelo, vou começar contigo, que está por dentro dessa história, tá atrás disso, nem é de agora, né? Há anos. Pode ser visto como o que está faltando para ter a duplicação no trecho entre Belo Horizonte e Caeté. Lembrando que de Caeté para frente já está até começando a ser cobrado o pedágio, tem uma rodovia concessionada, mas esse trecho de BH até Caeté, que era o grande problema, a União ficou por conta e agora esse acordo assinado. Está mais próximo? Então, Alain, esse foi um passo decisivo, é o primeiro passo, mas é um passo muito importante. Por quê? A gente já viu isso acontecer antes na BR-381. Lá atrás, quando a então presidente Dilma Rousseff, né, deu a ordem de serviço, houve uma movimentação muito grande dos órgãos, tanto nas federais quanto estaduais, para retirar moradores da margem da BR. Né? E o governo conseguiu encontrar um território, né, um terreno, para fazer um programa de moradia habitacional, né, junto com a prefeitura, para tirar essas pessoas. O que aconteceu com esse terreno que lá atrás, em 2014, tinha sido reservado para essas pessoas? Esse terreno foi invadido. E aí, quando o governo foi preparar
para tirar os moradores vizinhos da rodovia, não tinha para onde levar, porque o terreno que tinha sido reservado já tinha sido invadido também. Então, agora a prefeitura achou um outro espaço, um espaço até próximo, né, da região, para que as famílias não fiquem tão deslocadas, né, da área que elas vivem, o que é muito importante. Não dá simplesmente para tirar uma pessoa, uma família que já tem uma rotina próxima a um local e levar para outro ponto da cidade. Então houve um trabalho muito bom, e aqui a gente tem que elogiar a prefeitura, o Tribunal de Contas da União, né, o ministro Antônio Anastasia, que tomou frente desse processo e fez um trabalho muito bom. Não dá para deixar de elogiar eles. Agora, eu fico com o pé atrás porque a gente já viu esse tipo de acordo ser assinado antes, né? Esse tipo de construção ter sido feita antes. Tomara que dessa vez realmente o terreno destinado a essas famílias seja cercado, seja bem seguro e seja realmente destinado para receber essas famílias, porque sem tirar essas famílias da margem da rodovia não tem como duplicar. A gente viu a Vila da Luz ali do lado, na saída do anel rodoviário, se tornar um bairro muito populoso de Belo Horizonte, e aquelas pessoas, né, precisam de um lugar próximo para sair. Então não vai ter obra de duplicação enquanto não resolver esse problema. O primeiro passo foi dado, tomara que ele seja concluído, né, para que a gente finalmente tenha essa obra. Ô Berta, o Marcelo está apontando um primeiro passo importante, mas ainda tem um pezinho atrás por já ter visto essa história outras vezes. Como é que você está vendo isso? Eu estou muito otimista, acho que é um momento bastante exitoso do conjunto da obra, tanto da duplicação da BR-381, que é a rodovia da morte, que vai até lá, até Valadares, que agora parece sim terem sido dados passos decisivos, quanto esse trecho, que é esse gargalo, não é? Até Caeté, é necessário fazer essa duplicação para que se possa ter a obra completa, não é? Então, muito importante a intervenção do Tribunal de Contas da União. O Tribunal Regional Federal também teve um importante papel nesse processo, e a Prefeitura de Belo Horizonte de terem conseguido resolver esse problema, que é exatamente encontrar um terreno para substituir o anterior. Mas eu estou bastante otimista, eu acho que a experiência passada vai servir para que desta vez as coisas andem. Ô Mardélio, a gente está menos de um ano da eleição, acho que os dois lados vão querer usar isso. O governo dizendo que enfim conseguiu andar com essa história, a oposição vai dizer que o governo até agora não conseguiu andar com a 381 no trecho que pertence a ele. Quero te ouvir sobre isso também. Alan Passo, primeiro eu queria fazer uma reverência ao Marcelo da Fonseca. O Marcelo, depois que eu entrei na Itatiaia, começou a me chamar a atenção por quantas vezes que determinados anúncios de obras são feitos. Eu passei a prestar atenção e é impressionante quando você vai puxar a ficha, vendo para trás o tanto de anúncio que já foi feito para BR-381, já dava para duplicação ter chegado em Nova York, Alan Passo. É impressionante, toda eleição eles vão repetindo anúncio, e vários anúncios são feitos para os mesmos trechos. Esse é um ponto que eu vou convidar o ouvinte a ficar prestando atenção. Isso o Marcelo me chamou a atenção e eu tenho visto muita gente fazendo isso. Agora, eu fico dividido, Alan Passo, entre o cidadão mineiro e entre ser jornalista. Como cidadão mineiro, eu nasci às margens aí da BR-381, eu sonho que essa BR saia do papel de forma duplicada, no trecho entre BH e João Molevade. Eu fiz esse trecho muitas horas, muitas vezes, e já fiquei parado 12 horas para fazer esse trajeto aí de cerca de 160, menos de 200 quilômetros. Eu torço do fundo do meu coração que saia do papel. Isso como cidadão mineiro. Agora, como jornalista, com senso crítico, eu fico com o pé atrás. Eu já vi esse anúncio acontecer várias vezes. Torço para dar certo, mas não é uma missão nada fácil. Uma apuração que eu fiz à época, até em matérias aí com o Marcelo da Fonseca, o desinteresse da iniciativa privada por esse trecho entre BH e Caeté era justamente que eles achavam que o processo de desapropriação, de tirar essas famílias, não seria nada fácil. E alguns empresários chegaram a me dizer que estavam com medo de colocar o maquinário ali e o maquinário ser depredado, porque a família não concordou com o valor da desapropriação, porque queria ir para algum local, que ele não ia colocar o maquinário em risco. Esse foi o motivo que a iniciativa privada não se interessou por esse trecho. O governo agora está assumindo a responsabilidade, mas como jornalista eu vou ficar com o pé atrás. Como mineiro eu estou torcendo, mas como jornalista eu quero ver acontecendo para crer. Como jornalista, Alan, a gente tem que cobrar também, porque aqui nesse microfone, nesse exato lugar aqui, o ministro do Transportes, né, o Renan Filho, prometeu que ainda em 2025 essa obra ia começar, né? Depois a gente questionou, mas vai começar onde? Ele não sabia informar.
tudo indica que essa obra vai ficar só para 2026. É 7 de novembro, esse ano é meio difícil, né? Já não dá, né? Período de chuva, o governo cortando dinheiro. Vai ficar para 2026. Marcelo da Fonseca, Berta Macaron e Mardélio Couto participaram do Conversa de Redação desta sexta-feira.